Vídeo rápido sobre Bradesco com códigos de negociação BBDC3 e BBDC4 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 5.200% aos acionistas contra um retorno de apenas 481% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$53 mil, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. A gente inicia o mês de março falando de setor bancário. O Bradesco reportou um lucro não muito satisfatório aos sócios. O resultado foi quase que imediato, não só no Brasil, mas lá fora também, quando a gente fala das ADRs. ADRs que são pauta do vídeo de hoje, porque não só todas essas mudanças que o banco está passando internamente, a gente vai fazer uma análise, tentar ter uma visão lá de fora de como eles enxergam os dividendos do Bradesco e já adianto, são robustos, não só um olhar de fora, mas também um olhar de dentro, junto aos dividendos, também bonificações, análise fundamentalista e gerenciamento de risco no final. E eu queria começar esse vídeo com algo muito interessante. Toda vez que eu estou vendo algum relatório financeiro operacional lá de fora dos Estados Unidos, eu sempre me deparo com algumas avaliações de empresas nacionais. Eu sempre paro para dar uma olhada, porque é muito interessante, e comentário rápido aqui, a gente sempre se dá o benefício da dúvida, a possibilidade ou a abertura de que a gente esteja errado. Toda vez que a gente está muito certo de alguma coisa, é quando a gente está mais próximo de qualquer tipo de erro. E eu me deparei com essa do Bradesco, uma análise exclusiva muito voltada a dividendos. E ela me chamou a atenção porque o Bradesco não é uma empresa conceituada aqui no Brasil como boa pagadora de dividendos. Então eu já separei a matéria, já coloquei o link automático aqui em cima, só clicar nele e já vai abrir a matéria. É do Guru Focus, eles fazem muita coisa ao redor do mundo inteiro. Eu vou traduzir para vocês o título da matéria: Entendendo a dinâmica dos dividendos do Bradesco S.A. Eles vão explicar o que o banco faz, o que ele é, eles sempre fazem um descritivo da empresa. Em todas as análises do Guru Focus, eles fazem como X empresa makes its money, ou como ela faz o seu dinheiro. Aqui é um descritivo do Bradesco também. E aqui começa a parte interessante. Abre aspas aqui, o Bradesco ele mantém um recorde consecutivo desde 2001 em pagamento de dividendos. Portanto, a gente já fala de um strike de 23 anos consecutivos. A gente já falaria das empresas norte-americanas, das aristocrats. Aristocrats são as maiores, melhores, com maior período de tempo pagando consecutivamente dividendos e com maior período de tempo aumentando consecutivamente os seus dividendos. E quando eles fazem um breakdown aqui embaixo dos dividendos e do crescimento deles, tem algo muito interessante que eu quis trazer para vocês. Hoje o dividend yield da companhia é de 3,4%, a gente falando lá fora. Aqui nacional não vai fugir muito disso, é 4, 5% historicamente também. Ele não é um banco conceituado nesse sentido, mas sim em remuneração total. Só que quando a gente desce um pouco e a gente vê o histórico de 2005 para cá, é fácil visualizar o crescimento no longo prazo. E aqui tem algo muito interessante nessa frase. Abre aspas, baseado no dividend yield do Banco Bradesco e no crescimento de 5 anos, o dividend yield on cost do Bradesco dos últimos 5 anos é de aproximadamente 19,3%. Comentário rápido. Se você não é membro, considere muito ser membro dentro de muitos conceitos que são essenciais, virada de chave na área de membros. A gente está tratando agora o conceito principal de dividendos, porque aqui fica uma grande lição. Apesar de um yield de 4%, e por isso eu sempre digo, dividend yield é a última métrica a ser olhada, o yield on cost de quem comprou o Bradesco S.A. ADR dele lá atrás,
hoje beira 20%. Então é muito interessante quando a gente vê alguém lá de fora analisando a empresa para realmente aquilo que importa. Depois eles vão em toda a questão de sustentabilidade e manutenção de payout e de lucratividade e um outlook futuro, tudo aquilo que envolva crescimento ou até mesmo manutenção da companhia. Ponto negativo aqui é quando a gente pega os últimos 3 anos, e está aqui embaixo, ó, são os 3 anos de crescimento do EPS, que é o Earnings Per Share, ou LPA, crescimento de lucro por ação. Ele foi negativo em menos 1,40%, quando comparado aos seus pares globais, os seus competidores, que crescem 80% no mesmo período. Então aqui a gente tem um grande problema. O Will John Coast faz seu papel e ele é assim uma empresa que no final das contas, no longo prazo, remunera bem. Como que a gente sabe disso? Primeiro é sempre retorno total ao acionista. Ele por diversas vezes já caiu 60% ao longo da sua história, só que ele é uma empresa capaz de multiplicar R$1.000 em R$150.000 desde o momento em que ele veio à Bolsa de Valores. Quando a gente vem para os proventos pagos nos últimos 5 anos e agrupa anualmente, de fato você vê um crescimento exatamente igual eles falam. A gente sai de 0,6 para 0,9, tem uma queda em 22 e depois a gente sobe para 1,54. E não só o Earnings Per Share, a gente também vê um problema no EBITDA quando a gente pega o crescimento de 5 anos, de apenas 4%, ele fica muito abaixo de 64% dos seus pares globais. E eles vão comentar que o investidor que busca uma empresa que remunera bem, e olha que bacana que a gente tem uma visão de fora, eles enxergam o Bradesco como uma empresa que remunera bem. Eles podem sim buscar a companhia como uma empresa para o portfólio de empresas boas pagadoras de dividendos, só que eles têm que ter um olhar para a competição, um olhar para a lucratividade e estabilidade no mercado da companhia. Então, realmente é algo muito interessante. E o segundo ponto do vídeo é sobre recomendações e os cuidados que se tem que ter com elas. E algo que foi muito falado na semana passada, a gente teve a Terra recomendando compra do Bradesco e venda de Santander. Aqui alguns comentários sobre isso e o porquê o investidor tem sempre que tomar cuidado com aquilo que ele lê e com aquilo que ele assimila. Não bastasse eles recomendarem um long short com essas duas companhias, por si só é uma operação que não faz sentido nenhum quando a gente fala do investidor de valor, muita gente se movimenta baseado nisso, portanto eles recomendaram compra do Bradesco em fevereiro. Só que se eu trouxer aqui para o lado da apresentação que eu montei para vocês, em janeiro eles estavam tirando o Bradesco na carteira mensal, como se ter uma carteira mensal semanal também não fosse um absurdo por si só. Eles retiraram o Bradesco em janeiro na carteira em que eles tentam superar o Ibovespa e por isso 95% dos gestores falham. Em um mês eles retiram, em um outro mês eles recomendam compra, com o maior absurdo ainda de um long short. Eu sempre pontuei isso, eu estou pontuando e eu continuarei pontuando o cuidado com vieses de todos os sentidos. E o terceiro ponto, antes da análise fundamentalista, é a bonificação propriamente dita, porque a gente está próximo de uma data muito especial, uma data muito importante. Isso está sendo trazido por diversas pessoas, só que o grande ponto é, a gente sempre tem data com para abril, a gente sempre tem data ex também para abril, a proporção majoritariamente é de 10% e as datas de anúncio também majoritariamente são nos meses de abril. Só que o grande ponto é que se eu subir na apresentação, a gente vai ver essa informação do RI da empresa que o investidor não tem que estar atento em abril, ele tem que estar atento aqui em março. Data essa que a gente está muito próximo. Abril geralmente é data base da bonificação, só que a AGE ou AGO elas sempre acontecem em março de todos os anos. E ainda na sequência, o que o Bradesco tem deliberado é uma AGO, que eles comunicaram lá em janeiro, que é uma Assembleia Geral para o dia 11 de março. Portanto, para daqui a 7 dias. 11 de março esse, que é essa data aqui. 10, 11, 12, 10 e 10. Muito provavelmente, nós teremos a definição sobre ter ou não bonificações, e essa é a atualização mais próxima que a gente pode ter, já na semana que vem. Então, caso você esteja esperando algo sobre bonificação, não é sobre abril, é sobre a próxima semana. E eu espero realmente que o Bradesco tenha novas bonificações para os sócios.
Bradesco, que coberto por 13 casas ou 13 analistas, tem 10 recomendações neutras e 3 recomendações de compra, sem nenhuma recomendação de venda. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. Investidor pega a DRE da companhia, o histórico mais longo possível, é visível a crescente de receita da empresa, bem como ela nunca deu prejuízo aos acionistas. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, esse sim, o calcanhar de Aquiles atual da companhia, ou de alguns anos, sejamos sinceros, uma média histórica de 15%, sendo que seu ROI vem em queda há muito tempo e o atual é de apenas 8%. E esse daqui, sem dúvida alguma, é o ponto de maior batalha da companhia. Eu vou voltar aqui na DRE, porque é fácil a gente enxergar uma crescente de receita, correto? Só que o lucro líquido, ele não acompanha e por isso as ações são penalizadas, por isso o sócio é penalizado, porque as margens estão sendo comprimidas, a eficiência está sendo comprimida, a rentabilidade está sendo comprimida. Então não adianta a receita continuar crescendo se o banco não recuperar rentabilidade. Se a gente pudesse resumir o Bradesco hoje, a gente resumiria ele a essa imagem. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ele tem uma média histórica de 4,4% e seu atual supera os 8%. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média, 1988, ele tem uma média histórica de 10 vezes o seu lucro e o seu atual é de 9,5 vezes o seu lucro. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, a gente vai pegar o último ano fiscal fechado, apesar de ele ser um pouco puxado, nós dividimos por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração, e teremos um preço teto de R$ 25. E o preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui ao lado. Nós pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 1,30, multiplicamos novamente pelo Business Valor Per Share, que é o VPA, 15,62, extraímos a raiz quadrada e teríamos um preço justo de 21,3 para a companhia. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos do Banco Bradesco, uma empresa do setor bancário, e ela obtém nota 5. Ela é considerada uma excelente empresa. Sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. Pontos positivos e negativos do banco. Já foi o maior banco privado do país, hoje está atrás apenas do Itaú. É uma empresa que nunca deu prejuízo, é uma empresa que tem uma receita crescente, é uma empresa que, quando a gente fala de retorno total ao acionista, é uma das melhores empresas do setor bancário. E do lado negativo, a gente tem o operacional, a gente tem o lado interno do banco, margens e rentabilidade. Deixando a empresa de lado e olhando para a cotação, você vai enxergar diversas quedas na companhia, e mesmo assim, ao longo da história dela, ela transforma R$ 1.000 em centenas de milhares de reais. Portanto, a questão cotação não me preocupa. Sobre os dividendos e o retorno total, é um ponto excelente do banco e vocês tiveram até mesmo uma visão dos americanos quanto o Bradesco. E do nosso lado, quando a gente fala da tese, aquilo que é não palpável da empresa, eu enxergo um grande risco sim, quando a gente analisa nicho, competitividade, quase que um lobby que existia dentre os 4 grandes bancos, que foi quebrado por startups, por empresas como o Nubank, que já ultrapassou quase todos eles em número de clientes, que vem apresentando excelentes resultados, e o Bradesco é um dos mais impactados sim, porque a gente fala do grande varejo, a gente fala da maioria da população brasileira. Eles têm a opção de ter uma conta com 0 custos, e do lado do Bradesco é uma linha importantíssima de receita. Então eu sim gosto da empresa, sou sócio há mais de uma década, e não só acredito, como sei que o Bradesco vai se recuperar.
principalmente quando a linha de PDD der uma aliviada, e eu acredito em algo nesse ano ainda. Só que o grande ponto é, a gente não vai se recuperar lá nas alturas. Eu não acredito em uma rentabilidade de novo aqui na casa de 20%. O mercado mudou muito. Eu não enxergo muito o banco sendo o primeiro, o maior e o melhor como ele já foi lá atrás. Ele ficou no tempo e dificilmente vai buscar retornos acima de 20% como já fez no passado. O que eu acredito? Essa média que ele vinha praticando nos últimos 6 ou 7 anos. 8% é impraticável, é retorno de banco regional que trabalha com consignado, mas de 13% a 16% é algo que ele deve fazer, mas também é algo muito factível, é algo muito pés no chão. E consequentemente, quando ele buscar 13%, 14%, 15% de rentabilidade novamente, margens um pouco mais esticadas, a cotação vai reagir normalmente, só que isso é sempre olhando lá na frente. E é olhando lá na frente que a gente falou hoje do Bradesco, uma visão muito interessante do mercado norte-americano para a companhia. Deixa no comentário o que vocês acham que vai acontecer quanto à bonificação. A maioria não sabia dessa reunião que a gente vai ter na semana que vem. É importantíssima. Caso a gente tenha uma notícia positiva, a gente pode ter algum gatilho positivo para a companhia. Deixa no comentário se concordam ou não com a avaliação que a gente fez do banco aqui no canal. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas às 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, individual e até mesmo pobre, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!